Boa tarde, Fera. Nós estamos aqui para comentar a prova de língua portuguesa. Eu sou professora de redação, Ana José, professor Eduardo, professor de literatura, e professora Eduarda, professora de língua portuguesa, porque é com dizer língua portuguesa, né? Somos professores de língua portuguesa e temos certeza de que você, Fera Visão, fez uma excelente prova, né? Eu vou começar falando sobre a prova de redação, né, que trouxe um tema bem subjetivo, mas extremamente atual, numa sociedade que está pautada na mercantilização da vida. Então, o tema foi como manter a humanidade diante das exigências individuais. É claro que, para escrever sobre esse tema, o Fera tinha que ter leituras diversas. Leituras de literatura, né? Na própria prova a gente viu textos, o professor Eduardo vai falar um pouco sobre esses textos literários que poderiam ajudar você a fazer uma discussão apropriada, uma discussão aprofundada sobre o tema, não é? E leituras filosóficas, sociológicas, históricas, né, para então trazer indícios de autoria ao seu texto. É claro que o texto exigido no SSA é o mesmo gênero exigido no Enem, é o texto dissertativo argumentativo, né, que exige do Fera uma compreensão primeiro do tema para que ele possa elaborar uma tese e argumentos que fundamentem essa tese para se posicionar no final. Vale dizer e parabenizar a banca pelo texto de apoio, né? Um texto que trouxe questionamentos que poderiam gerar o norte da sua produção, né? O norte da sua discussão aprofundada. O título aí, há tantas pessoas no mundo, mas está faltando gente humanizada, né? Os questionamentos, que humanidade é esta? Quer dizer, esse questionamento já te daria um norte bem interessante, né? Que humanidade é esta que prioriza um discurso, ou melhor, que dá ibope a um discurso midiático que diz que o bem-estar está pautado no consumo e no sucesso pessoal. Então, a partir daí, sua discussão poderia girar, por exemplo, em torno da tese a importância do indivíduo humanista numa sociedade mercantilizada, né? E partindo dessa tese, partindo desse ponto de vista, trazer argumentos, por exemplo, o argumento 1, o indivíduo capitalista e as relações humanas no mundo contemporâneo. Por que primeiro o indivíduo capitalista e as relações humanas no mundo contemporâneo? Porque, como eu disse no início e como a tese aqui colocada, né, esse indivíduo mercantilizado, que valoriza o ter em detrimento do ser. Um argumento 2, o mundo capitalista fortemente marcado por um bem-estar pautado no consumo e no sucesso pessoal. E um posicionamento final com a importância de uma sociedade que valoriza e pratica o discurso ético político. E por que não fazer uma citação de Drummond, né, do texto O Homem, as Viagens. O homem humaniza o homem. Então, esse homem que precisa efetivamente da humanização para ser capaz de organizar uma economia mundial de forma a satisfazer as necessidades de uma humanidade que está a morrer de fome, por exemplo, né? Esse homem humanizado que precisa, sim, se preocupar com uma violência que é monstruosa, um homem que precisa se preocupar com a valorização da vida, a valorização do ser. Não há mal nenhum em querermos ter, não há mal nenhum em termos ambição para
conseguirmos bens materiais. Mas isso não pode e não deve estar acima da ética. Isso não pode e deve estar acima do ser humano, humanizado, gente, né? Como o próprio texto aqui, o trecho de José Saramago bem coloca aqui, né? Sobre essa falta de gente no mundo. Então, pautado numa discussão que poderia e deveria buscar apoio, né, em citações filosóficas, como a de Mário Sérgio Cortella, que diz que nós estamos aqui para sermos importantes. E sermos importantes não é sermos necessariamente famosos. Ser importante é ser importado para o coração do outro. E ser importado para o coração do outro significa se preocupar com o outro. E aí, nesse se preocupar com o outro, você é importado para ser importante, para transbordar. Transbordando, então, você vai formar uma sociedade humanizada, uma sociedade que está preocupada com uma justiça social que alcance todos. Então, vamos ouvir aí o professor Eduardo. Boa tarde, Fera Visão e outros feras. Fizeram essa prova de literatura hoje pela manhã. Vejam, a prova do SSA, ela vem tentando conciliar uma característica sua de algum tempo, que é exigir com que o aluno entre em contato com os textos, que seja capaz de ler os livros indicados pelo programa, mas ela também segue a tendência que já foi apostada pelo Enem há um bom tempo, que é a capacidade interpretativa. Então, a gente vai ter questões aqui que, ora, exige que o aluno seja capaz de interpretar, outras, em outro momento, que o aluno tenha lido o livro indicado e que possa, então, responder as questões. Na questão 9, por exemplo, tem uma questão na qual a gente encontra um texto de Bandeira, um texto de Drummond e um texto de Cabral. Nessa questão, particularmente, a gente percebe que tanto ela poderia ser respondida apenas a partir da capacidade interpretativa do aluno, mas também aquele aluno que prestou atenção nas aulas durante todo o ano foi capaz de reconhecer as principais características desses poetas. Por exemplo, a gente cansou de reafirmar e de dizer na sala de aula que uma das principais características da obra de Bandeira é o que a gente chama de lirismo do cotidiano, é a sua capacidade de falar de coisas extremamente profundas a partir de situações extremamente corriqueiras. No caso de Drummond, com o poema Memória, esse poema é muito representativo da sua fase filosófica, da sua fase reflexiva. E o de Cabral, aqui ficam, claro, duas características no poema Autógrafo. O primeiro é o que a gente chama de antilirismo, quer dizer, são poemas que, de forma geral, não falam muito sobre sentimentos, e é um metapoema, ou seja, uma poesia que fala sobre a própria arte de fazer poesia. Se o aluno souber, o fera souber interpretar textos, tiver em mente as principais características desses poetas, ele responde facilmente essas questões. Somado a isso, tem um aspecto importante que a gente trabalhou muito durante o ano, que é a ideia de lirismo. O que é lirismo? O que é uma poesia lírica? Uma poesia na qual o poeta fala sobre os seus sentimentos e sobre sua visão de mundo. Numa poesia lírica, o leitor é levado a tentar imaginar ou compreender o que se passa pela cabeça do poeta enquanto ele faz essa poesia. Isso é uma definição do próprio Cabral, que é um antilírico. Ele diz que o lirismo é isso, né? A poesia lírica é a tentativa do poeta passar sentimentos através da poesia. A questão 10, o aluno responde se tiver lido os livros Álbum de Família de Clarice Lispector e Primeiras Histórias de Guimarães Rosa, livros que foram indicados pelo programa do SSA. Na questão 11, a gente tem novamente uma tentativa de conciliar a capacidade interpretativa do aluno. O aluno precisa ser capaz de entender o que o texto oferece, quais são as informações e a forma através da qual essas informações são passadas, mas também um aluno que chega sabendo quem é João Cabral de Melo Neto, suas principais temáticas, sua postura literária, responde de maneira mais tranquila essa questão. Na questão 12, a gente tem um trecho do conto Famigerado de Guimarães Rosa. Mais uma vez, se o aluno tivesse lido esse conto antes em casa, ele responderia ainda mais facilmente uma questão que pode ser respondida a partir do trecho destacado pela prova. Então, vejam, eu acho que a prova ela
tende a ser boa para o aluno que prestou atenção nas aulas durante todo o ano, ao aluno que estudou em casa, leu os livros, o que é a melhor parte, né? Quer dizer, parar para ler Bandeira, Guimarães Rosa, Drummond, João Cabral. Se todas as matérias fossem assim, todo mundo gostava de vir para a escola. Me desculpe as outras, mas assim fica fácil, assim até eu. Então, ela tende a valorizar o aluno que estudou, prestou atenção na aula e que leu em casa. Eu acho que com... Professor, esse aluno que leu essas obras, certamente não tenho dúvida. faria melhor texto. Não tenho dúvida. A redação, exato. A redação é uma matéria paradigmática, né? Um bom aluno de redação, de forma geral, é um aluno que gosta de literatura, um aluno que tem boa compreensão das outras matérias, que sabe escrever português. Dificilmente você pega alguém que sabe fazer uma boa redação e não é um bom aluno, pelo menos na área de humanas. Então, eu tenho certeza que o aluno que estudou com a gente aqui no Visão se deu bem nessa prova e que vai colher os frutos. Agora, para dar uma passada na prova de português, a gente vai passar para a professora Eduarda.